3 virou. Olá! E aí, galera? Beleza? Tudo bem? Vamos para mais um episódio do 360 Podcast. Dessa vez, o meu grande amigo e patrão, o vereador Oscar Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma Obrigado, honra receber Rodrigo. você aqui. Obrigado. É um prazer também estar aqui. É uma produtora relativamente nova, né, na nossa cidade. E é bom ver que está nas mãos de 3 jovens, assim, bastante visionários, né? Bacana, a gente fica satisfeito com essa percepção. E, bom, hoje, Oscar, a gente vai falar muito sobre você, principalmente, sobre política e também, acho que sobre a sua trajetória, que é o que vai conectar com as pessoas. Muitas pessoas conhecem seu trabalho, mas muitas vezes não conhecem quem de fato é o Oscar. Eu acho que isso é muito importante. Tamo junto. Isso aí. E vamos falar dos patrocinadores rapidinho antes. Isso aí. Para começar, o Dr. Cássio, dentista, que já acompanha o nosso trabalho há bastante tempo e resolveu entrar no time aí como patrocinador. Um abraço, Cássio. Para quem precisar e renovar o sorriso, é só falar com ele. Além dele, tem também o Cretino, Lanche na Chapa, que é um lanche tradicional aqui da cidade. Se você vem para Quirinópolis e não come o Cretino, você não vem para Quirinópolis direito. Então passa lá, experimenta, é bem saboroso. Nós temos também o consultório da doutora Isabela Pafum, que conta com uma vasta gama de profissionais da área de odontologia, tanto para cuidados com a sua saúde bucal, também para estética, lá você encontra. E a gente fala que é um consultório para a família. Então é bem bacana, se você é pai, mãe, vovó, que seja, é um lugar interessante para você conhecer. Nós temos também o Estúdio VIP, né, de Pilates, da Liniane, para você que tem interesse em fazer uma aula de yoga, para você que tem interesse em fazer um Pilates. Lá é um ambiente muito bacana, acolhedor, a Aline é extremamente qualificada, se eu não me engano acabou de defender o mestrado dela, então você vai estar em boas mãos. Para além dela, já que a gente está falando do corpo, tem o Bilica, que tem o centro de treinamento do Bilica, que eu falo que tanto para a pessoa que quer fazer uma recuperação, às vezes de alguma lesão, quanto para aquele atleta ou atleta amador que está buscando mais performance, mais força, mais velocidade, lá é o lugar certo. Eu acredito que foram todos É patrocinadores. isso aí. Oscar, então, conta pra gente onde nasceu o Oscar Júnior, de onde veio essa vocação política. Sei que foi uma trajetória bem longa, né? Então, eu sou filho de Jataí, sou o mais velho de 3, né? Meus pais tiveram 3 filhos e desde criança a gente é envolvido com as questões sociais lá do nosso bairro, mas eu nunca pensei na minha vida que eu fosse me tornar um político. Isso nunca passou pela minha cabeça. Na verdade, minha família é muito religiosa e desde criança despertou em mim um desejo de seguir a religião e isso é muito importante na minha vida. É um dos princípios que eu tenho como mais caro para mim, né, essa relação com Deus. E aí eu fui para o seminário, tinha 17 anos quando eu fui para o seminário e fiquei no seminário por 9 anos. Depois me ordenei padre, vim para cá, fiquei 5 anos, 7 meses como padre e a minha vida deu uma guinada, né? Mas nunca passou pela minha cabeça que eu iria ser político. Quando eu deixei o ministério, foi para formar uma família e eu pensava em até ir embora daqui, ir embora do país. O pai da minha esposa mora em Londres há muitos anos e a gente cogitou ir para lá, mas Deus proporcionou que eu voltasse para cá para ocupar uma função pública, né? Que foi o Jovem Futuro, o projeto social Jovem Futuro, onde eu fui secretário municipal de assuntos extraordinários ligado à pasta da assistência social. Então, foi esse trabalho o êxito desse trabalho que provocou essa questão de ser candidato a vereador. Mas mais a contragosto que querendo, né?
E aí deu certo a primeira eleição, em 2016. E aí eu vi que era possível fazer alguma coisa, né? Pelas pessoas, me dedicar mesmo a Quirinópolis, né? Porque eu vim para cá em 2007 e já de imediato eu criei uma amizade muito grande com as pessoas daqui e um amor pela cidade. Sempre eu fui estudioso do município, como que o município fundou o município de Quirinópolis, ele nasce com uma relação profunda com a fé católica, né? Os primeiros moradores aqui fizeram uma doação dessas terras para a Igreja Católica e aí fizeram a primeira igrejinha. Então eu sempre fui muito entusiasmado com a história de Quirinópolis. Inclusive, o meu TCC de conclusão do curso de teologia foi sobre a festa da padroeira de Quirinópolis. Nós fizemos uma tese sobre a cultura popular envolvendo a festa. Então isso despertou um amor muito grande no meu coração por Quirinópolis. Quando eu deixei o ministério, eu falei, eu nunca mais vou pôr o pé em Quirinópolis. Mas eu voltei para cá e aí a conexão já estava criada, né? Então, a vida pública surgiu por esse trabalho aí prestado. Bacana, e a gente vê que, sim, tem a cada eleição o seu terceiro Terceiro mandato, mandato. e a cada eleição você vem tendo mais votos, né? Isso a gente vê que assim, o pessoal reconhece o trabalho e a cada dia mais popular. Eu percebo que a gente teve que se reinventar, né? Se reinventar. De padre para político é um cara. Apesar de o público ser o mesmo, mas é bem diferente, né? O jeito de lidar com as pessoas. E o fato de deixar o ministério causou uma certa comoção, né? No povo, em mim também, né? Mas as pessoas até entenderem isso daí não é simples, não foi um período simples, né? De você se reencontrar e as pessoas começarem a te ver de outra forma. Isso daí foi um desafio grande que precisou de muita resiliência, tanto da minha parte quanto da minha esposa, né? E das pessoas também que tiveram que entender essa decisão. Já fazem Ontem fez 13 anos, antes de ontem, né? Fez 13 anos que eu estou junto com a minha esposa. Então faz 13 anos que eu deixei o ministério, mas ainda hoje as pessoas me chamam de Padre Oscar. De fato eu sou padre, né? Mas não exerço o ministério, porque a vocação sacerdotal ela vai para sempre, né? E também a ordenação não tem jeito de tirar. É um sacramento que imprime um caráter que ainda é leve. Então vai ser para sempre. E como é para você receber esse carinho das pessoas, depois que você ficou bastante conhecido? Já era conhecido, né, antes, depois que entrou na parte política, ficou mais conhecido. Como que é agora ser conhecido, esse carinho que você recebe das pessoas? É muito bom, sabe? É muito bom a gente poder olhar para as pessoas e ser amado, ser carinhado, mas também eu acho que é isso, é fruto de um respeito mútuo, né? Um respeito que a gente tem que olhar sempre nos olhos das pessoas, olhar com altivez, com o coração aberto. E nem sempre tem carinho, tem pessoas também que têm raiva, tem ódio, tem rancor, né, das coisas que já aconteceram. Inclusive, uma coisa que eu não sabia lidar, que era essa questão de você ser oposição a alguém. Quando eu estava no ministério, eu era o pastor de todos, né? E quando você toma um partido, Um lado. mesmo que você não tenha feito nada pelo outro, contra o outro, aquele outro grupo já te vê como adversário. E isso foi uma situação bem difícil de eu entender. E a maioria dos meus adversários sabem que eu sou uma pessoa muito leal, porque eu acho que a lealdade é uma virtude. Quando você vai para um embate, você tem que respeitar as regras do jogo. A lealdade diz isso, né? Então, você está numa luta de boxe, quando você é leal, você respeita as regras. Então, na vida pública, eu tenho um código de ética, de postura. Então, a lealdade, isso é importante, mas nem sempre na política as pessoas são leais.
E isso já me fez sofrer muito, sabe? Mas a maioria, esmagadora, assim, me trata muito bem. E até mesmo alguns adversários sabem que eu sou uma pessoa leal. Então, isso eu vou levando de boa. Bacana. Eu acredito que, de certa maneira, esse reconhecimento, esse respaldo que você tem, até mesmo de quem é adversário, se dá muito pela forma como você se posiciona. E eu acredito também que todo político é como uma marca, né? E nesse processo onde você teve que deixar a batina, não deixar, mas mudar um pouco a roupagem e ir para o ramo político, foi um reposicionamento de marca, de alguma maneira. E eu acho que tudo isso se deu pelo preparo que você teve prévio. Você é teólogo, formado em filosofia, formado em direito, gestão pública também, você tem especialização, né? Sim. Então, eu acho que, de alguma maneira, todo esse compilado que constituiu a marca Oscar, mesmo que você não expresse isso abertamente assim, se expressa através de você, da sua marca. E, assim, não querendo ser polêmico, mas a gente sabe que a política é um meio que virou um concurso de popularidade. A gente tem as pessoas preparadas, a gente tem pessoas que são despreparadas. Como você enxerga isso hoje, assim, principalmente no contexto de Quirinópolis, de, às vezes, pessoas despreparadas que estão lá, têm alta credibilidade e que acabam meio que deturpando a visão que as pessoas têm sobre a política, sabe? Olha, você tocou num assunto que eu me interesso muito por ele. Hoje, as pessoas compram ideias de narrativas que às vezes são superficiais ou são narrativas criadas para agradar e para obter likes. E isso é algo muito destrutivo na política. Porque quando a política não é centrada e alicerçada em valores da democracia, do republicanismo, de você ter um espírito público. Apesar de, quando a gente fala isso, nem todas as pessoas entendem o que é ser republicano, democrata e ter espírito público. Porque até mesmo as pessoas querem políticos que resolvam os problemas delas. A maioria das pessoas que nos procuram, elas não estão interessadas se o vereador vai garantir que o serviço público de saúde funcione bem. Se eu conseguir o exame dela, se eu conseguir o remédio dela, se eu conseguir resolver o problema dela, ela já está satisfeita. E aí que eu tenho muito problema, porque eu detesto curral eleitoral. Tanto é que as pessoas que me procuram, raramente eu procuro elas durante a eleição. Porque se elas entenderem que eu sou uma pessoa de credibilidade, confiável, elas vão me procurar. Oscar, mas você está indo na contramão do que é a política. Mas é o meu princípio. E o que eu percebo hoje, Gustavo, é que a maioria dos políticos querem criar narrativas e não resolver problemas. E o político ele tem que aprender a resolver problemas. Mas para resolver problemas, ele tem que saber como resolver, porque não é só propondo um projeto de lei lá, que às vezes nem vai ser praticável. Aquele projeto de lei pode até existir no mundo jurídico, mas ele nunca vai se tornar vida concreta. E nós que já estudamos direito, sabemos que qualquer lei surge de uma demanda social. Uma lei deve trazer paz social para um conflito, porque a convivência nossa, às vezes, esbarra um no direito do outro. E alguém que não quer fazer o seu papel, o seu dever, cumprir o seu dever, precisa de algo que faça aquela pressão coercitiva que obrigue ele a fazer. Então, nem todas as pessoas que são eleitas com esse tipo de propósito. E aí, realmente, engessa o processo. Pessoas que, às vezes, extrapolam aquilo que é da competência dele. Né? Por exemplo, quando um vereador se põe a ser assistencialista. A gente sabe que o assistencialismo é um mal grave, porque ele burla o sistema. Nós sabemos que os recursos públicos, o dinheiro público, deveria ser colocado para todos. Mas, às vezes, quando você tem um padrinho que pega na tua mão e passa na frente os outros, o sistema se corrompe.
Então, eu vivo falando isso nas minhas falas, nos vídeos, com os secretários, que nós precisamos fazer com que o serviço público funcione para todos e que ninguém precise ter um padrinho para ser atendido no hospital ou num OBS ou ter o seu exame autorizado. Porque se eu faço isso, eu rompo um princípio que é o da impessoalidade. Está lá na Constituição, dizendo que o recurso público não pode beneficiar uma pessoa ou um político. Porque se eu pego na sua mão e atravesso e resolvo o seu problema, o dinheiro que está sendo utilizado não é o meu, é o dinheiro público, que resolveu esse problema e fez a minha fama. Então, às vezes as coisas não acontecem no Brasil justamente porque o recurso público está à disposição dos políticos e não da população. E aí, quando você usa critérios políticos, quando que eu vou saber qual é o paciente que está mais grave? Eu não sou médico. Se vem uma pessoa e me pede uma tomografia, uma ressonância, e lá está na regulação, e ela está ocupando, por critérios lá do sistema, o número 500. Tem pessoas que já estão na fila há mais tempo, às vezes casos mais graves. E aí, porque eu sou político, eu falo lá na regulação e resolvo o caso dela? Não, não pode ser assim. Então, eu penso assim, né, que se os vereadores começam a fazer o papel do executivo e não cumpre o papel de legislativo, que é garantir que o sistema funcione, está tudo errado. Entende? Porque a função principal de um vereador é de ser fiscal. Sim. Fiscal do orçamento público. Mas aí tem pessoas que entram, que são eleitos vereadores, e não sabem o que é uma lei de orçamento anual. Não sabe o que é um plano plurianual. Ele não sabe o que é uma LDO. Aí, essa pessoa que foi eleita não procura um curso, uma formação para ela entender isso. Porque essas são as principais leis que nós temos que entender como funciona o executivo. Porque quando eu chego num secretário, eu não vou chegar lá e falar, secretário, me faça o favor. Não. Secretário, por que isso aqui não está funcionando? Qual é a dinâmica hoje dos exames eletivos? Ele tem que me explicar de uma maneira técnica. Mas se eu não sei fazer isso, eu vou chegar lá e falar, secretário, esse paciente aqui está precisando. Eu vou resolver para ele. Não, não pode ser assim. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Sim, mas eu acredito que a população hoje ela precisava de ter mais do que os critérios de uma boa rede social. Se preocupar com a formação do candidato. Se ele tem condição de argumentar, se ele tem condição de exigir os direitos, não só dele, mas dos outros que confiaram nele. Eu não posso votar numa pessoa porque ela é boazinha, porque ela é bonita, ou porque ela é popular, simplesmente. Eu teria que ter outros critérios, mas infelizmente isso é um processo que vai ainda muitos anos, né? E que às vezes eu me sinto alguém remando contra a maré. Talvez você só esteja abrindo caminho, tomara que sim, né? Quem sabe, né? Nossa democracia é muito jovem ainda, mas vai dar tudo certo. Mas só de impor esse ponto de vista já é interessante. Eu gostei de ver esse ponto de vista, entendeu? Porque o que a gente mais vê é o que você falou. Dá um jeitinho brasileiro, faz aqui, faz ali, porque eu tô precisando de mais. Mas e a pessoa que tá esperando lá muito tempo, tá com necessidade, aí na vez dela, perde a vez. Aí outra pessoa no lugar. Isso é interessante. Ultimamente, nas últimas semanas, a gente viu um exemplo dessa força coercitiva que você citou, que você fez um vídeo em frente à câmera, cobrando um assunto que já era recorrente, que as pessoas cobravam você, e você reforçou a cobrança para o Poder Executivo, que é a questão dos fios. E a gente viu que depois dessa cobrança, dessa força, foi iniciada uma operação. Como você enxerga essa resposta do Poder Executivo? Rodrigo, em nenhum momento eu quero trazer o mérito como se eu fosse o único responsável pelo que está acontecendo. Na vida pública, a gente tem que reconhecer também os esforços dos outros. Só que, às vezes, esses esforços são com muita parcimônia, muito lento, porque
às vezes, o gestor que está ali, ele é engolido por um monte de problemas que vão chegando. A questão dos cabos soltos aí é um problema que virou uma pandemia no Brasil. É uma epidemia. Em todas as cidades que nós estamos indo, né, nós estamos vendo essa poluição de fios. Até porque é uma cultura no nosso país que os cabos sejam todos aéreos. Tem muitos países que não têm essa cultura, que tudo subterrâneo. Tem muitos países que a questão da paisagem é um direito caro, é um direito que eles entendem que é importante para a civilidade. Né? Tem países que você até para construir precisa de saber se seu vizinho vai te autorizar a tirar dele o direito da visão. Né? Então, isso aqui não é uma cultura no nosso país. Então, começou, a partir do momento que a internet veio cabeada, né, internet via fibra ótica, uma concorrência de tantas empresas. E acabou que não tem uma legislação ou uma regra. Regra tem, na verdade tem, mas o que falta é uma fiscalização. Tanto da empresa, que é a concessionária de energia, porque todos esses postes são dela, e ela cobra das empresas que fornecem o serviço de internet. Então, tem já as normas, mas não há uma fiscalização. E virou o que está acontecendo agora. Por exemplo, eu contratei o serviço de uma empresa, aí eu vi uma outra que é mais vantajosa para mim, cancelo com essa e contrato a outra. E aquele cabo que estava lá dessa empresa vai ficar inutilizado, ou vai lá e corta e deixa lá, como se aquela poluição não fornecesse nenhum risco para a população. Então a gente começou a ver isso. O ano passado foi aprovada uma lei que obriga as empresas a tirar o lixo, né, que está aí, mas a lei não vinha sendo colocada em prática. E a gente começou. O meu princípio é o seguinte: primeiro eu vou e falo com o responsável. Eu acho que se todos nós começássemos, antes de tentar ir para as redes sociais, tentar resolver o problema com quem é que resolve, seria mais fácil. Mas aí eu fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ia nas empresas, conversava com o secretário, fizemos reuniões, via fazer reuniões, mas não saía do papel. Então, depois dessas mortes que nós vimos acontecer em Anápolis, em Goiânia, em tantos lugares do Brasil, acidentes com motociclistas enroscando a motocicleta nesses fios, idosos caindo, eu falei, eu não posso mais esperar que aconteça uma tragédia aqui em Quirinópolis para eu agir. Então, a gente cobrou e não tinha uma resposta. Naquele dia, eu chegando na Câmara, presenciei aquele cabo lá no chão e ele estava encostando nos fios de energia, de eletricidade. Falei, eu preciso de uma solução. E como eu falei, eu vou ligar de novo para a pessoa, eu vou falar de novo com o secretário? Não, agora eu vou tomar uma outra providência. E aí eu gravei realmente um vídeo mais duro, dizendo, não vai sair de reuniões, vai ficar só nessa lenga-lenga. E eu vi que o governo não gostou. Eu percebi que o governo não gostou porque ele tomou uma providência radical. Eu fiquei sabendo de um gabinete de crise, né, lá no governo, reuniões, até mesmo o prefeito participou dessas reuniões e no dia seguinte, ou 2 dias depois, uma providência foi tomada de forma objetiva, né? Então a gente percebe que quando a crítica vem de uma forma que expõe a realidade dos fatos, sem querer ser politiqueira, não tem como o governo não responder de outra forma, porque ele sabe que o que você está falando é a verdade. Então, se o secretário falasse que eu não contactei ele várias vezes, eu tinha todos os prints do celular. Se alguém falasse, o Oscar não tentou falar primeiro nas reuniões, eu estava lá nas reuniões. Então, assim, eu acredito, Rodrigo, que quando o governo escuta mais os vereadores, ele tem mais chance de acertar. Porque nós estamos todos os dias recebendo demandas, reclamações, sugestões. E vendo, né, o que está acontecendo. E assim, a gente percebeu também que isso foi meio que mal interpretado
por eles. Teve gente perguntando, o Oscar virou de oposição agora, mas eu vejo isso como se fosse, se a gente fosse levar esse mesmo cenário para uma empresa, ao invés de uma prefeitura, vamos supor, o seu funcionário, ele está deixando de fazer uma coisa que você pediu para ele. Porque, na verdade, os agentes públicos são funcionários de todo mundo, do povo. Tem que resolver os problemas do povo. E se você cobrasse o seu funcionário e ele não fizesse, você ia ficar a vida inteira ali só na cobrança, só na cartinha, no telefonema. Uma hora você ia ter que mandar ele embora ou tomar uma providência mais brusca. Da mesma forma, eu vejo essa situação, que a gente não pode ficar preso a que seja amizade, a um grupo político, desde que as coisas não estão sendo cumpridas. Isso não pode ser preso uma coisa é você ser parceiro, outra coisa é você ser conivente. Né? Ser parceiro, você enquanto você está vendo as coisas acontecerem que são boas, importantes, né? Por exemplo, eu percebo que esse governo ele tem feito coisas muito importantes. Mas naquilo que você vê que não está legal, você precisa alertar. A amizade exige isso. Se você está vendo seu amigo indo para um caminho errado, você deve ser o primeiro a falar para ele, olha, por aí você não está indo bem. É melhor do que quando ele se vir no problema, falar assim, mas por que você não me falou? Então, assim, quando você faz uma crítica, você dá a oportunidade do outro, pelo menos pensar. Será que o Oscar está certo? Então, a crítica, quando ela vem de uma forma positiva, que a gente fala de crítica construtiva, ela te dá a chance de você se reposicionar. Então, nós hoje, todos nós somos seres dinâmicos. Eu percebo isso na vida de vocês, né? Gustavo foi meu aluno, tinha sonhos, tinha projetos, começou num lugar, entendeu que ali não era o lugar dele, foi para outro, entendeu que ele... Então, a gente vai se reposicionando na vida, né? Para que a gente seja feliz, para que a gente tenha êxito naquilo que a gente sonha. E eu, como político, estou aqui para tentar resolver alguns problemas da comunidade, da sociedade. Eu sei que eu não tenho o poder de resolver todos, mas naquilo que vem até mim, e hoje você está lá no nosso gabinete, sabe, a seriedade com que eu trato as pessoas. A pessoa chegou, eu tento resolver o problema dela no mesmo dia. Eu não gosto de dormir sobre o problema dos outros. É lógico que tem problemas que eu gasto 6 meses para resolver. Já aconteceu isso comigo. Estou agora, antes de começar aqui a entrevista, eu estava recebendo um áudio de uma senhorinha me agradecendo pela cirurgia do esposo dela. Só que eu simplesmente, eu não fiz nada por ele. Eu simplesmente cobrei das pessoas que tinham o dever de fazer aquilo acontecer, que fizesse. E todos os dias, todo dia, eu mandava mensagem, e aí? Eu comecei a acompanhar o processo dele dentro do sistema. E era uma cirurgia plástica, e a gente sabe que uma cirurgia plástica nem sempre está nas prioridades do governo. Só que o caso dele, ele teve um problema no nariz, um cravo, se tornou um edema, mais ou menos desse tamanho, que desceu e impedia ele de comer. Ele tinha que levantar o nariz para ele comer. E esse caso eu descobri do nada, na rua, passando na rua, parei para conversar com uma pessoa e vi esse senhor. O processo dele já estava andando, mas estava andando a passos lentos. Era algo que alguém precisava falar para o sistema. O caso é grave. E foi isso que nós fizemos. Fomos alimentando o sistema com muitas informações. Só para vocês verem, ele já tinha feito um risco cirúrgico 3 vezes. E não saía cirurgia. Não saía cirurgia. Isso gasta dinheiro público. Ele não precisava fazer 3 riscos cirúrgicos. Mas se ele fez um, demorou muito tempo, perdeu o risco. Fez outro, levou muito tempo, perdeu o risco. Aí agora nós ficamos cobrando. E hoje ele fez a cirurgia. Ou seja, fazia 5 anos, mais ou menos, que ele tinha esse tumor. Nossa. E eu descobri ele faz 30 dias, 40 dias. Acho que 30 dias, mais ou menos. E a cirurgia saiu.
mas porque alguém ficou olhando ali no sistema para ver se andava, né? E cobrando, e ligando e falando o que está acontecendo. É um caso emblemático, né? Que eu vejo que a gente precisa ter seriedade. Quando alguém chega em você, olhar no olho. E olha, lá no meu gabinete eu falo muito mais não do que sim. E eu acho que é por isso que os meus eleitores são fiéis, porque eles sabem que eles vão ouvir de mim aquilo que precisa ouvir. Se eu precisar falar não, eles vão ouvir o não. Se Mas chegar com um cara argumento. lá, fala, ô Oscar, preciso de uns 10 caminhões de terra ali pra terminar minha casa. Aí não tem como, né? Aí, Não tem e eu como. imagino que isso deve acontecer bastante. Mas, Oscar, sua primeira eleição foi em 2016 Sim. e a última mais recente, 2024. Você viu essa evolução da comunicação política através das redes sociais, essa revolução, na verdade, né? Que a gente saiu das mídias tradicionais, televisão, rádio, não que elas tenham deixado de ser úteis, mas a gente teve essa transição para as redes sociais. E pensando nisso, eu vejo que você usa a rede social não como um meio de criar sensacionalismo, mas como um meio de fazer o que um parlamentar tem que fazer, que é comunicar, né? Como foi essa transição para você? De cara você aceitou a rede social como um meio ali para você parlamentar? Ou foi uma resistência, foi sendo construído? Eu acho que foi uma coisa meio que natural. Eu já vinha do rádio, né? Como padre, eu fazia muito programa de rádio, já tinha feito alguns de televisão, e inclusive a Rádio Sul Goiana hoje, que é da paróquia, da diocese, fui eu que adquiri a Rádio Sul Goiana. Eu tinha muito esse lado de comunicar, né? Eu sempre achei que o rádio, naquela época era muito importante o rádio, a, as redes sociais da paróquia, eu que criei. Então, assim, a Pascom da paróquia também fui eu que criei. Então, eu já sabia que o caminho era por aí, né? E aí, quando, no primeiro mandato, ainda nós só tínhamos o Facebook. O Facebook, que era a ferramenta mais importante. E metia a cara, eu metia a cara. Eu pegava o meu celular, era até umas gambiarra que eu fazia. Lá na minha casa eu tinha uma biblioteca, hoje eu não tenho mais, mas eu tinha uma biblioteca. Então eu ia para lá, estudava uma matéria, um tema, e ligava a live lá e perna para que te quero, né? Então isso daí me colocou à frente dos meus outros colegas, lá em 2016. E aí naquela ocasião, eu era um vereador de oposição. E aqui eu quero olhar para as pessoas que estão vendo esse podcast e vou dizer assim, olha, é muito importante haver oposição e situação. Quando os meus colegas hoje dizem assim, você era um leão e agora se tornou um gatinho, eu olho para eles e penso, eles ainda não entenderam que o processo é natural. Quando você é oposição, o jeito de comunicar, o jeito de falar, de cobrar, é de uma forma. Quando você é da situação, é de outra forma. Ah, Oscar, então, você não tem o povo como prioridade? Vou falar primeiro. Esse discurso de que eu sirvo o povo em primeiro lugar é uma narrativa falsa. Porque na política você tem sistemas. E quando você é eleito por um grupo político, né? Então, logo você está... a democracia te colocou ali, naquele grupo. E você ser situação, você ser oposição, é ser coerente com o posicionamento que as pessoas te deram. Um político que foi eleito por um grupo e em seguida já se une a outro, ele está colocando os interesses dele acima dos interesses das pessoas. Isso aqui é muito claro, é muito evidente. Então, o jeito de trabalhar sendo situação realmente é um jeito mais de bastidores. Porque se você faz parte do time e você vai criticar, você critica entre quatro paredes. E olha,
eu sou uma pessoa muito crítica. Às vezes as pessoas pensam que eu sou um gatinho, mas dentro das reuniões eu falo tudo que eu preciso dizer. Então, o jeito de trabalhar sendo situação, sendo oposição, é diferente. Então, hoje, eu estou já há 2 mandatos, esse é o segundo mandato que eu estou trabalhando como situação. Mas isso não significa que eu não busco o direito das pessoas. É um método, é um jeito de trabalhar. Muda a comunicação. E eu gosto muito, acho que a comunicação é importante, Gustavo. E essa revolução, ela é boa e ela é ruim. Porque hoje, na era da inteligência artificial, a gente nem sabe mais diferenciar se o que está sendo visto e ouvido é a verdade, né? E é um dos problemas mais graves que eu vejo hoje na política, porque vamos supor que na véspera da eleição sai um vídeo meu falando absurdos. E esse vídeo chega aí na maior parte dos meus eleitores. Se eles não tiverem a oportunidade de um outro vídeo dizendo, olha, isso que está sendo dito não sou eu, eles vão dizer, ó, o Oscar perdeu a cabeça. Entende? Então, assim, é um problema sério. É bom ter as redes sociais, nos aproximam das pessoas, nos faz chegar mais longe, mas também é uma ferramenta perigosa, caso não seja usada com ética, com transparência, com honestidade. O fato é que acho que as fake news elas só se sofisticaram, né? Porque, se eu não me engano, foi em Roma que os cristãos foram perseguidos por Nero, jogado aos leões, justamente porque falavam que os cristãos, na verdade, exerciam rituais pagãos, né, e tudo mais, de comiam criancinha, e era mentira. E acho que as fake news, elas sempre existiram, mas foram se aperfeiçoando junto com a evolução das coisas. É, isso mesmo. Na dúvida, né, sempre confira os fatos. Se você quer saber alguma coisa sobre o Oscar, vá na rede social do Oscar, não em outros locais, né? Eu tenho medo, não tenho medo, eu tenho receio da mentira. Porque uma mentira dita várias vezes pode se tornar verdade. Então, na minha vida pública, toda vez que alguém lançou uma fake news, às vezes os marqueteiros falam, não precisa responder, deixa que acaba. Às vezes não. Né? Eu fui acusado, vou dar um exemplo, por uma pessoa de ter roubado os vitrais da paróquia. Né? Adversário político meu. Né? Colocou nas redes sociais que eu sumi com os vitrais da paróquia, enquanto todos sabem que esses vitrais foram para uma empresa restaurar e essa empresa teve um problema financeiro que era oculto a nós não sabíamos, e essa empresa faliu e não devolveu os vitrais. Mas a pessoa, por maldade, falou que eu peguei o dinheiro, que eu vendi os vitrais. Em outro caso, em outra ocasião, esse mesmo grupo político, quando alguns sacerdotes foram presos lá em Formosa, pegaram uma manchete do G1, tiraram o nome real da pessoa que tinha sido presa e colocou o meu nome. Né? Então, assim, é lógico que esse tipo de notícia falsa precisa de, além de uma resposta da verdade, também ação judicial, e eu fiz. Inclusive, foi justamente isso que fez esses opositores pararem de inventar mentiras sobre mim, porque eles começaram a sentir o peso no bolso deles. Então, assim, é muito importante as redes sociais, por exemplo, programas como esses de vocês aqui, rádio, televisão, mas é imprescindível que as pessoas busquem a verdade. Não fiquem acreditando em fake news. Justo. E falando sobre esse pessoal que às vezes buscam fazer um tipo de conteúdo que vai causar polêmica, que vai gerar briga, o que você acha disso? Guilherme, né? Isso. Guilherme, cada um tem uma metodologia de trabalho, né? Nós estamos aí num mundo onde as polêmicas são inflacionadas, né? E hoje a gente vê, assim, aquelas pessoas que são digital influencer, que fala, né? Sim.
o conteúdo, tem umas pessoas que têm milhões de seguidores e o conteúdo dela não produz nada, só fofoca, só diz que me disse, larga de um hoje, casa com outra amanhã e depois já... Então, assim, isso é o comércio, né? É o business, né? Ganhar dinheiro com isso. E na política tem isso também. Tem pessoas que a declaração dela é simplesmente para ganhar like. Ela vota contrário a um projeto, mas ao mesmo tempo ela concorda com o projeto, mas ela sabe que votando contra vai ser melhor, vai dar mais like, vai ter mais visibilidade. Então, todo império que é feito sobre conceitos frágeis, ele tende a perdurar um tempo, mas ele rui. Porque as pessoas vão percebendo que ali não tem nada de tirar. A fantasia dura por um tempo. Agora, a credibilidade, a honestidade, ela é um pavimento que vai durar anos, vai durar séculos, né? A gente vê aí, por exemplo, falando de novo lá de Roma, né? As estradas romanas construídas naquela época ainda existem. Não são de sorrisal como as que fazemos agora, né? Então, assim, eu acho que é lógico, às vezes eu não vou ser nunca o primeiro lugar. Porque, às vezes, quem tem o tutu, quem tem dinheiro para investir em propaganda, vai ter mais votos. Mas, na hora que termina a eleição, lá na Câmara, todo voto é importante, né? Cada um só tem um voto. E eu vou estar lá para defender a moral, a ética, aquilo que eu acredito. E quando a população achar que chega, Oscar, você já prestou o seu serviço, vamos seguir para outro caminho, né? Mas, respondendo a você, a gente precisava que as pessoas entendessem isso, como que é o processo de criação de narrativas, para elas poderem, como fala, ter condições de escolher aquilo que elas querem, né? Sim. Esse processo de construção de narrativas é muito poderoso, né? Se for bem usado. De alguma forma ou de outra, você também tem a sua narrativa. No entanto, ela consiste em valores sólidos, né? Não é aquela coisa fugaz que passa pelas mãos, pelos dedos das pessoas e amanhã eles esqueceram e já estão votando de novo. Não, você tem essa consistência, essa, como você disse, da estrada, essa construção. E pensando nisso, nessa construção que você tem feito, eu sei que a política é isso, né? As pessoas depositam a confiança em você e você dá continuidade. Mas essa estrada que você está construindo, você acredita que existe um ponto onde você quer chegar com ela? Você pensa em se manter na vereança? É algo que você quer se resguardar e não quer falar? Não, eu sou bem tranquilo nisso. Assim, se eu falar para você que ser vereador é o meu ponto final, eu vou estar mentindo, vou estar dizendo não é a verdade. Eu penso que eu teria condições de ajudar ainda mais a comunidade, né? Se eu falar assim que eu não sonho talvez em ser o gestor, eu sonho sim, eu gostaria de ser. Eu acho que eu tenho condições de ser. Hoje eu conheço, como poucos, como funciona o governo. E todas as leis, a administração pública, eu saberia administrar o nosso município. E eu vejo que, além do conhecimento técnico, eu tenho algo que me move, que seria a compaixão. Mas como cristão, a gente não costuma ficar exaltando muito isso. Porque eu acho que deveria ser uma coisa normal de você ter compaixão dos outros, de você querer que as coisas funcionem. É inadmissível que nós ainda tenhamos num município como o nosso pessoas passando fome, pessoas que não têm acesso ao mínimo de dignidade. E eu saberia conduzir para ter um processo de acessibilidade às políticas públicas, porque é isso que nós precisamos. Então, mas a minha linguagem não é popular, então, assim, eu preciso ainda melhorar nisso, né? De mostrar para as pessoas que eu tenho essa competência, que eu tenho essa possibilidade de atendê-las. Independente da formação que eu tive, eu nasci numa família que
que era pobre, que é pobre ainda. E eu sempre trabalhei, meu pai sempre trabalhou e a gente conquistou dignidade. Mas dizer que nós temos condições financeiras, nós não temos. Eu não tenho. Eu não tenho condição financeira nem de levar a minha campanha. Minha campanha de vereador é uma das campanhas mais simples possíveis. Eu não uso dinheiro meu para pôr na política, porque se eu tirar da minha casa, eu vou estar tirando da boca dos meus filhos. Então, durante a campanha, eu vou de casa em casa, eu falo, talvez isso não é algo que encante para você ser o gestor. Para você talvez não vai conseguir trazer, porque o que decide a política é voto. É voto, né? O Anderson está lá porque ele teve os votos. Então, a gente precisa ver se isso vai virar uma obstinação. Né? Por enquanto, eu estou à disposição. Eu não coloquei isso como um objetivo de vida. Falar assim, eu vou para o tudo ou nada. Mas eu penso que talvez isso seja necessário. Nessa última eleição, eu já escutei muitas pessoas falando para mim, Oscar, tá bom de vereança. Nós queremos você como candidato a prefeito. Se você não for candidato, como que eu vou votar para você? Não tem como eu votar para você como prefeito se você não for candidato. Então é algo que a gente precisa estudar. Eu não tenho muitos padrinhos de questão assim de política. Eu não tenho ainda um grupo muito bem alicerçado, né, de pessoas junto comigo. Se a gente for caminhar para esse lado, nós precisamos trabalhar isso daí, né? Porque não é só de boa intenção que vive a política. Justo. Né? A gente precisa de estratégia também para alcançar isso daí. Sim. É um caso bem parecido com o seu, nessa questão de não ter padrinhos políticos, né? Das origens e tudo mais, é justamente o atual prefeito de Mossoró que foi reeleito, que é o Alisson Bezerra. Na primeira eleição dele, basicamente o que ele fez foi o mesmo processo que o Anderson fez em 2016 também, né? Foi 2020. Onde existia essa oligarquia lá na cidade que ia para um lado, ia para o outro, Do lado A e B. do lado A e B, e tinha essa família, que era a família Rosado, que estava, se não me engano, há uns 20 anos no poder. E sempre esse revezamento de lado A, lado B, que na frente do povo brigava, mas por debaixo dos panos era todo mundo apertando a mão. E ele veio, através do Partido Solidariedade, era o último nas pesquisas, o Alisson, e teve um debate específico em que a então prefeita, que era a Rosalba Ciarline, foi questionado pelo Alisson sobre alguma inconsistência na transparência pública e tal, e ela se sentiu ofendida, e ele, por ser uma pessoa extremamente preparada, né, ele estudava os casos previamente, fez essa indagação de uma maneira muito assertiva, ela ficou irritada e falou assim, não estou roubando não, e se eu estivesse roubando, eu daria todo o meu dinheiro para você, que é um menino pobrezinho. Aí nisso que ela falou, o pessoal do marketing dele, que era basicamente, eram umas 4, 5 pessoas no máximo, e eles já fizeram um jingle do menino pobrezinho, tem até disponível no YouTube. Nessa noite ele disparou nas pesquisas, assumiu o primeiro lugar e a última eleição agora ele foi eleito com 84, 88% de intenção dos votos. Então, assim, eu acho que aquela palavra, né? Sorte é o que acontece quando preparo e oportunidade se encontram. Talvez você tenha sorte em algum momento. Quem sabe? Hoje nós temos uma boa equipe lá para me ajudar. Eu não trabalho sozinho, né? Nós temos a Jéssica, que já está comigo desde o primeiro mandato. Hoje nós temos um advogado, que é o Dr. Tiago Bruno, mas antes tinha o Dr. Gabriel, que deixou para trabalhar numa empresa privada. E nós temos a Ana Coralina, que me ajuda nas questões sociais, de saúde. E agora o Rodrigo, né, veio para fazer parte desse time e a gente quer levar esse trabalho com muita seriedade. Isso aí, bacana. Bom, Essa questão que foi falada aqui da situação lá de Mossoró, acho que, assim, aqui pode até acontecer algo parecido, porque
pelo tempo que eu tô na Câmara, que é pouco, o que eu percebi é que tem um certo ciúmes, vamos dizer, de alguns vereadores em relação a você. Por, não sei, por ter a liberdade que você tem para falar das suas pautas. Você não é um vereador que se prende a lados, exatamente. E como você vê esses ciúmes aí? Será que não pode uma hora ou outra surgir uma situação dessa? Tomara que surja. Olha, eu acho que o ciúmes, ele demonstra mais insegurança do que qualquer outra coisa, né? Então, o problema do ciúme não é em mim, né? Não é comigo. É um problema externo, então eu não tenho controle sobre isso. Então, eu prefiro não me envolver com isso, essa questão. Vou continuar trabalhando e a gente se benze, né? Pede proteção do alto e continua firme na caminhada. Só para vocês assim, a gente descontrai um pouco, né? Em 2013, quando eu vim trabalhar aqui, sabe, tinha recém saído da vida religiosa, apareceu lá no meu escritório, lá no meu gabinete, uns meninos, todo tatuado, sabe? Todo mulambo. Não sei. Falei errado, não, né? De jeito nenhum. Hoje em dia tá bom demais, viu? Porque já foi cada episódio. Mas na época não tinha tatuagem, não. Só era mulambo mesmo. Falando... Não, mas você tava lá naquele dia? Tava com capinha, Nossa, desculpa, Xuxa. Eu era dos mulambos. E aí, né? Queria falar com alguém que pudesse ajudar a gente a fazer um I Love Bosque. Eu falei, I Love Bosque? Falei, o que é isso? Campeonato de skate. E eu vi ali, eu trabalhava com adolescentes naquela ocasião, e principalmente na prevenção ao uso de drogas. E o Bosque, naquela ocasião, era um lugar, um recinto que depois das 18 horas não era bem frequentado, né? Era um lugar de uso de drogas, era explícito isso. Nossa cidade estava vivendo assim uma epidemia de uso de drogas naquela ocasião. Eu falei, cara, eu vou pegar na mão desses meninos. E a hora que eu levei a ideia para o gestor da época, ele falou, Oscar, não tem futuro isso não, rapaz. Que é isso? Nós estamos lutando contra as drogas, você vai ficar junto com os caras que usam? Aí eu falei, não é bem assim não. Se a gente não ocupar o espaço público com boas práticas, a gente nunca vai ter essa oportunidade. E até hoje, essa parceria com esses meninos, elas perduram até hoje. Já faz 10 anos. E eu sempre sou questionado por isso. Oscar, mas você é um homem de Deus, você é um homem... E para que você está dando dinheiro público para fazer isso? Né? E eu acredito piamente nisso. Isso mostra. Isso era uma coisa, Rodrigo, que eu queria que as pessoas entendessem. Que a cultura do hip hop, do skate, underground, que vocês falam. Cultura underground. Essa cultura, ela é lógico que até nas famílias bem estruturadas tem problema, gente. Tem muita gente que vive de fachada, né? Que vai à igreja e tem a família ali, como chama? Família tradicional. A família tradicional, mas faz um monte de coisa errada. Então, apontar o dedo, dizendo que só porque aquela pessoa é tatuada, igual hoje, lá no meu gabinete, né, eu tenho, até pouco tempo atrás, o Gabriel é homossexual, né, meu gabinete era inclusivo, sabe? Eu sempre falo isso, sem preconceito. Né? Hoje tem lá o Xuxa, que é o apelido do Rodrigo, todo tatuado, né? Tem a Cora, tem a Jéssica,
Então, assim, a gente precisa ter um coração largo, aberto, para ajudar. É lógico, se tiver qualquer coisa de errado no meio deles, eu vou também poder falar. Mas ninguém vai poder dizer que eu não dei a mão para eles. Então, já é o 3º ano consecutivo que eu disponho de uma emenda impositiva para garantir que o festival BDQ, né, que é a Batalha de Rimas de Quirinópolis, aconteça. E antes, nós conseguimos colocar a granitina lá na quadra deles, que está precisando já de uma boa reforma. Quando eles precisam de fazer os obstáculos, a gente ajuda a comprar aquela madeirite, né, que vocês usam lá. Então, assim, eu acredito nisso. Eu acredito nas políticas públicas inclusivas. E eu queria que as pessoas soubessem disso, né? Que às vezes as pessoas acham, Gustavo, pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de ser, eu sou uma pessoa da elite, quase de uma monarquia, né? E eu não sou. Eu sou de uma família pobre. A educação transformou a minha vida. A única herança que meu pai e minha mãe me deram foram muito esforço para eu estudar. E eu tive a oportunidade na vida de ir para um seminário, de fazer filosofia, de fazer teologia. Agora fiz direito, sou especialista em direito público, com ênfase em gestão pública. O conhecimento abriu muitas portas para mim. Mas a minha natureza, da onde eu venho, é lá da periferia. De pessoa que tem todos os dentes obturados no SUS. Né? Quando eu era criança, eu tive muito problema de cárie. E hoje, quando meus filhos olham para as obturações, que é aquele amálgama preto, eles falam, papai, por que seus dentes são pretos? Porque era o que eu tinha condição. Né? Eu precisava ir na saúde, eu ia no postinho. Então, eu sei do que é precisar pegar remédio na UBS. Eu sei o que é precisar ser atendido no pronto-socorro, queimando de 40 graus de febre, porque eu era uma criança que tinha muitos problemas de saúde. Eu tinha asma, eu tinha bronquite, eu morava numa casa, e o bar do meu pai era do lado da minha casa, e nós não tínhamos forro. Então, toda a fumaça de cigarro que tinha no bar ia para dentro da minha casa. Eu passava noites com um problema de bronquite alérgica, com falta de ar. E eu fiz todo o meu tratamento pelo SUS. Meu pai nunca teve um plano de saúde. Eu estudei em escolas públicas. Eu estudei, também tive a oportunidade de estudar numa escola particular, quando eu fui para o ensino médio, mas eu estudava na escola pública, municipal, estadual, né? Então, eu sei o que as pessoas precisam. Eu sei. Especialmente questão de moradia, de alimentação, de dignidade. Eu sei o que é isso. Né? E a gente pode mudar a realidade. E é isso que Guilherme, Gustavo, Rodrigo, que me faz querer ser um homem público, que me faz querer ser vereador. Se algum dia eu tiver a oportunidade de ser um gestor do município, eu vou ser. E pode ter certeza que eu vou dar o melhor de mim, porque eu não tenho preguiça de trabalhar. É todo dia, todo dia. Sábado, domingo, qualquer dia. Né? Às vezes vocês não veem isso acontecendo nas minhas redes sociais, porque nem tudo que a gente faz as pessoas precisam saber. Especialmente quando se trata da fragilidade das pessoas. Esse caso mesmo que aconteceu com esse senhor, vocês não vão ver nas minhas redes sociais. Porque eu não vou explorar a miséria de uma pessoa. Eu não vou explorar a debilidade de alguém só para eu ter um like nas minhas redes sociais. E olha, as minhas redes sociais nem são tão expressivas. Na primeira eleição, eu fui o 9º mais bem votado. Tive 724 votos. Aí, na eleição da pandemia, todos os votos desceram. Multiplicou-se os candidatos e o índice de votos diminuiu. Por exemplo, eu tive 531 votos, mas eu fui o 6º. O primeiro colocado teve o mesmo tanto de voto que eu tive na eleição passada. E agora eu fui o 3º. Então, estou subindo de 3 em 3, né? 9, 6, 3.
Não sei se eu vou ter que concorrer mais uma para chegar lá, mas estou aí à disposição, quero continuar trabalhando pela população de Quirinópolis, quero bem o nosso município, e Deus que sabe qual que vai ser o futuro. É isso aí. Eu vejo como é importante esse ponto de vista que você expôs em relação ao skate, ao rap, porque assim, muitos dos jovens que se tornam criminosos, eles buscaram ajuda um dia para não se tornarem. Ou se não buscaram, alguma política pública podia ter atingido eles e tirado eles desse rumo. E talvez o que você já fez pelo rap, pelo skate, que realmente fazem de 10 anos para mais, né? Isso aí, com certeza, tirou muitas pessoas do caminho da criminalidade e colocou no caminho do esporte, da música, porque, por exemplo, o skate é um esporte de nível difícil, que poucos têm coragem de fazer, e quem faz, se misturar com droga, meu amigo, não vira, não anda, não vai para frente o skate. Da mesma forma é o rap. O rap, ali, as batalhas de rima, exige raciocínio rápido, inteligência, conhecimento. A pessoa tem que ler para multiplicar o vocabulário. Então, isso aí, quando você investe nisso, na música, você está tirando a pessoa ali do ponto de escape que ela um dia teve ou que poderia se tornar. Então, você está dando condições para ela de acreditar no próprio sonho. Isso é muito importante. Isso aí... E se fosse pensar em votos, não seria onde deveria investir. Não, com certeza não. Porque é uma minoria, né? Às vezes, os políticos, eles querem colocar o dinheiro público onde dá mais visibilidade. E nem sempre onde dá mais visibilidade é onde tem o problema para ser resolvido. Entende? Acho que o político, ele planta semente. O politiqueiro, ele quer só colher os frutos, né? É por aí. Mas é muito bacana isso que você disse mesmo, porque o que a gente nota hoje, até nessa questão que você comentou sobre ter as pessoas sempre encararem essa dicotomia, né, um lado, o outro, né, a esquerda, a direita, mas o que falta realmente é o diálogo. E eu acho que a única forma de você conseguir ter esse diálogo de forma harmônica é justamente isso, é o acesso, tanto de um lado para o outro, quanto do outro para esse lado, né? Se você, por exemplo, não acessibiliza o conhecimento, a cultura, o esporte para as camadas mais carentes, essa camada mais carente, eles não vão ter acesso que muitas vezes outras camadas têm. E assim como se você não conectar as camadas mais bem abonadas à realidade, de fato, vai todo mundo nascer, crescer e morrer numa bolha, o que é muito triste. É isso mesmo. Essa sua reflexão é excelente. Porque, às vezes, quem tem a vida mais tranquila financeiramente, acha que o problema do Brasil está nos mais pobres. E os mais pobres acham que o problema está nos mais ricos. E não é isso. Nós podemos conviver harmoniosamente com vida digna para todos. E basta a pessoa querer resolver o problema. Ainda dá tempo de eu contar um caso? À vontade. Há 2 anos atrás, entrou uma senhorinha lá no meu gabinete me vendendo uma rifa. E eles sabem que eu não ando com dinheiro. Já faz muitos anos que eu não trabalho mais com dinheiro. Tudo no cartão, no Pix. Eu sou muito amante da tecnologia, então eu não ando mais com cédulas. E eu perguntei àquela senhorinha se ela tinha o Pix, ela falou que não tinha. Eu falei assim, mas o que a senhora quer? Que eu compre a sua rifa ou que eu resolva o seu problema? Porque ela me contou que estava fazendo uma rifa por conta de um aparelho auditivo do marido, que tinha quebrado e ela precisava comprar outro, custava R$7.000. E aí eu peguei e falei para ela, que vai ser melhor para a senhora? Eu comprar a rifa que custa R$10, que eu posso pedir um dinheiro emprestado para os meus assessores aqui, e a senhora ir embora feliz da vida porque eu comprei a sua rifa ou resolver esse problema? Ah, eu não tenho fé não. Meu problema é muito grande, o senhor não consegue. Mas a senhora pode deixar eu tentar resolver? Ah, o senhor não quer comprar minha rifa. Aí eu peguei e falei, então, peguei R$10 emprestado, comprei a rifa, agora a senhora está feliz? Me fala o problema. Aí
eu via que o problema dela dava para ser resolvido. Porque era um problema que tinha na rede pública de saúde, que era o aparelho auditivo. E o aparelho auditivo que ela estava querendo comprar era o mesmo oferecido na Vila São Cotolengo. Faltava alguém pegar na mão daquela mulher e mostrar o caminho. E esse é o caminho do vereador. Verear significa abrir caminhos, mostrar onde vai, dar orientação. Não é fazer aquela pessoa ficar sua refém, mas mostrar para ela onde está a dignidade dela. E aí essa senhorinha, eu lembro exatamente, gastamos 3 meses. Ela teve que ir à Trindade 3 vezes com o marido. Foi difícil. Aí, nesse mesmo dia ela falou assim, mas e se o senhor arrumar esse aparelho, eu vou precisar devolver o dinheiro das rifas? Eu falei, não, todo mundo comprou querendo ajudar, sua rifa, pronto. Certo, conseguimos o aparelho para ela, lá pela via normal. Passou 1 mês e meio, ela estava vendendo rifa de novo. O que aconteceu, dona? Não é de ver que a pilha do aparelho, não sei o quê, não sei o quê. Falei, não, mas a senhora não precisa fazer outra rifa. A pilha, deve ter alguma garantia isso daí. Fomos ver, tinha, arrumou. Passou mais um tempo, ela estava vendendo outra rifa. O problema dela é que ela fazia do marido um jeito dela ganhar dinheiro, de sensibilizar os outros. Então nós temos tanto problema de às vezes demorar, mas também problema de pessoas que querem que a coisa não resolva. Certo? Esse ano aconteceu isso, de uma pessoa pegar produtos lá na farmácia e colocar à venda pelo WhatsApp. Então, a má-fé, ela tem vários níveis. E nós precisamos ir contornando isso daí para que a coisa funcione. Então, é algo que eu quero ser como vereador, de abrir caminhos para o povo ter acesso às políticas públicas, mas também de orientar as pessoas, de não explorar, porque não tem dinheiro para todo mundo o tempo todo, o tanto que quiser. Né? É isso. Então, fala pra gente onde encontrar o vereador Oscar, suas redes sociais. Seu gabinete está aberto pro povo, é só ir lá. Meu telefone é 64 984 37 3274. Eu sempre respondo as mensagens pelo WhatsApp. Às vezes eu não consigo atender todas as ligações. Então é melhor você mandar uma mensagem de WhatsApp. Não precisa mandar assim, bom dia, e esperar uma resposta minha. Já manda bom dia e já põe o problema, que aí eu já otimizo a coisa, né? Eu sempre respondo as mensagens de WhatsApp, sempre respondo os directs e messages também lá no Facebook. Eu estou falhando um pouco, porque eu abro pouco Facebook, mas pelo Instagram eu respondo sempre. E se você quiser falar comigo pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 7 até as 13 horas, meu gabinete está aberto. Se eu não estiver lá, os meus assessores vão entrar em contato comigo e eu chegarei lá. Estarei te esperando. E as nossas sessões acontecem 5 vezes em todos os meses. A gente divulga os horários das sessões. É na Câmara Municipal. Eu não trabalho na Prefeitura, eu trabalho na Câmara de Vereadores, certo? E eu estou à disposição. Qualquer hora do dia e da noite. Se eu estiver dormindo, às vezes eu não atendo o telefone, não. Tá certo? Justo. Mas é isso, então. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, Guilherme. Guilherme. Receber, tá? Prazer Muito bom conhecer escutar você. Que bom. Obrigado. Fico feliz. Obrigado. Obrigado, E Oscar. obrigado também a todos que acompanharam e que vão acompanhar ainda. Então, um abraço. Se você chegou até agora, você tem muita paciência. E até o próximo 360 Podcast. Valeu. Tchau, tchau. Falou.